Bom, agora chegou a hora, senhor Guilherme, senhor Marcos Vinícius. Agora vocês vão trabalhar de vez. Ih, meu Deus, começou o quadro. Claro, mas não, tá pensando o quê? Que é fácil. Vem aqui o quê? Só falar. Só que você não anunciou o que é, né? Vai ficar na surpresa aqui pra nós. Surpresa. Pode colocar a tela do computador aí, nós vamos fazer. Tá no topo, pelo visto? Tá no topo. Aí, muito bem. O que vai acontecer hoje? Vocês dois vão definir para nós aqui o clube, que é o clube mais favorito para ser campeão estadual. Sim, o Corinthians montou esse elenco, não, tá Campeonato garantido. Paulista é sacanagem, velho. Não. Cuiabá, não tem, sei lá, mas o último vai ficar por último. Primeiro a gente vai fazer por patamar aqui, né? Então, quais são os que, assim, teoricamente, menos são favoritos? A gente vai começar do menos para o mais. E nós pegamos aí os principais clubes dos campeonatos estaduais. Obviamente, a gente não consegue pegar todo mundo. Talvez tivesse mais, né? Talvez não, tem mais. Então, a gente está com Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos no Paulista, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro em Minas, Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense e Curitiba no Paraná, Chapecoense Santa Catarina, o Bahia, da Bahia, o Sport, Pernambuco, no Ceará, o Ceará e o Fortaleza, e em Mato Grosso, o Cuiabá. Eu só estranhei porque você só colocou o Bahia do Campeonato Baiano e não colocou o Vitória. Porque só cabe 26, a gente precisa pôr mais time. Tá. E o Vitória caiu, se eu não me engano, né? Caiu, mas né, quando se trata de campeonato estadual, sim. O gato vira leão. Mas vamos lá, que não cabia todo mundo. Vou colocar o Jair, velho, meu Deus. Marcos Vinícius, escolhe um aí pra gente colocar na plataforma de baixo aí. De menos favorito. Muito difícil essa escolha, porque a gente tem uma mistura de vários campeonatos, né? E que não estão relacionados uns com os outros. Mas vamos lá. Tentando aqui levar em consideração o campeonato estadual em si e os adversários desses times nos campeonatos estaduais, independente deles estarem aí ou não nessa nossa lista, eu começaria colocando no piso, aí, na prateleira mais embaixo, o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo do Rio de Janeiro. Guilherme, concorda? Uhum. Guilherme concorda. Botafogo. Desculpa aí se tiver um botafoguense, o que é meio raro de se ver aqui assistindo o programa, mas o time de vocês está muito fraco. Lembrando que assim, isso aqui a gente está falando, né? 2017, se eu não me engano, o Corinthians foi considerado a quarta força do Campeonato Paulista, a 20ª força do brasileiro, ia ser rebaixado, foi lá e foi campeão. Então não significa que o time não possa ser campeão. A gente só está dando uma opinião de antes de campeonato. Assim, ano que vem, quem sabe, mas esse ano acho que ainda não. Pelo que a gente acho muito difícil o dono do Crystal Palace fazer um investimento no Botafogo a ponto de colocar ele como potência em menos de um ano, mas sim, beleza. É difícil. Agora, Gui, você escolhe um aí. Vamos ver se o Marcos concorda, ele vai para baixo. Se não concordar, se der, eu põe na tela. Muito bem. Põe na tela aí. Tá, o Botafogo já foi. A gente tem que fazer isso por campeonato estadual. Deixa eu ver se eu entendi bem, que eu não sei se eu consegui entender direito. Tá, é assim, por campeonato estadual, aí, né, assim, lá em São Paulo. De repente, o Palmeiras investiu muito, né? Não investiu Sim. muito. Tem um timaço já, pode ser campeão mundial, campeão da Libertadores. O Palmeiras então já vai ser campeão. O Cuiabá não tem ninguém. Vamos escolher o Bragantino, por exemplo, a quinta força, talvez, não sei. Nem o Marcos, o Botafogo, para ele, dificilmente vai ser campeão. Então, quem dificilmente vai ser campeão estadual vai para essa de baixo. Os que têm menos chance de ser campeão estadual vão aí para baixo. Eu acho que é difícil acontecer de ser campeão estadual, né? Não impossível, só que dado o histórico dos outros times, eu acredito que dificilmente, assim, o Vasco vai conseguir levar o Carioca, dificilmente. Muito bem. Marcos, concorda que o Vasco vai para baixo ou não? Eu concordo, sim. Estava aqui na minha lista também aí no piso, sobretudo porque o Flamengo... Não, esquece, o Carioca é do Flamengo, esquece. O Carioca é do Flamengo, não tem como. O Carioca é do Flamengo, não tem como, esquece. Esses dois, acho que sim. Beleza.
Vamos ver agora. Marcos fala. Indica mais um. Apesar dele estar sozinho aí no estado dele, eu acredito que não seja tão fácil para ele ganhar o campeonato estadual, que é a Chapecoense. Não, não porque não tenha condições, claro que tem, mas no estado tem outros times que também têm condições de ser campeão. Então, eu acho que ele tem um grau de dificuldade que alguns outros aí dentro do próprio estado. Foi uma campanha muito aquém do que a Chapecoense pode fazer, né? Não, Assim, a eu gente duro não sabe o que vai que acontecer eu sou com ela, obrigado né? a concordar, porque na minha opinião, quem eu acho que pode dar trabalho no Catarinense é o Figueira. Então, Chapecoense Eu concordo. já foi. Gui, Então, desculpa aí os fãs do Ronalducho, mas na minha opinião o Campeonato Mineiro já é do Atlético, então o Cruzeiro. Marcos, Cruzeiro. O Cruzeiro, na minha pirâmide aqui, não estaria nessa base. Mas eu não acho que seja ruim colocá-lo aí não, porque o Atlético hoje é a principal força. O América tem um time muito bom. Vamos ver como é que vai ficar O esse América ano Mineiro é depois de melhor que o perder algumas Cruzeiro hoje em peças. dia. O América é melhor que o Cruzeiro. Né? Então Atualmente. fica aí, pode ser colocado sim. Então vamos o Cruzeiro. Agora você, Marcos. Agora vai ser aquele palpite ou aquela sugestão para tumultuar. Porque nós estamos falando do campeonato estadual. E tem um time aí que ele é forte, tem chegado em muitas decisões, tem ganho o campeonato estadual. Mas se fizer o que tem feito nos últimos anos, ou um pouquinho parecido com o que tem feito, de colocar os juniores ou um time mais jovem para jogar, ele pode ter dificuldade para ganhar o campeonato, que é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Por conta dele jogar com o Sub-23, né? Isso, e está se dedicando mais, que é uma característica recente do time. E esse ano vai estar de novo na Copa Libertadores, né? Então preparar esse time, o time principal, vamos dizer, para a Libertadores, ao invés de se dedicar ao estadual. Muito bem. Como Gui, time principal. Vixe, agora eu fico na dúvida entre dois times aqui, cara. não, o seu Atlético vai ou não? Então, é isso que eu quis dizer. Eu fico na dúvida se o meu palpite vai ser o Atlético ou vai ser outro. Se colocar o Atlético, tem espaço para mais um ainda? Tem mais um. Tá, São então seis pode ser o ainda. Atlético Paranaense. Porque tinha outro que eu acho que merecia estar aí no piso aí também. Atlético Paranaense por conta do Sub-23. Agora você, Gui. Você indica um. Então, o pessoal vai me xingar por causa do Campeonato Paulista, mas na minha opinião, um time que ultimamente não tem feito assim um bom trabalho no Paulista, também por colocar muitos jogadores da base, e não que isso seja ruim, até porque no Brasileiro deu muito certo com alguns, principalmente que vem se destacado, chamando a atenção até nas seleções de base, né, nas categorias de base da seleção. Só que acontece que ano passado, por mais que seja grande, quase rebaixou no Paulista, né? Santos. Santos. Marcos Vinícius. Agora eu vou te dar trabalho contra o Júnior, porque eu não vou concordar com o Santos não, porque o Santos tem o Carille Show, que é um mestre em ganhar o Campeonato Paulista com time ruim. Então, 3 vezes, né? Eu acho que... Pois é. Assim, Aquele time do claro Corinthians que naquela já época não era ruim não, tá? Ô? Aquele não time é do Corinthians não era certeza ruim de não. nada. Mas não é certeza, claro, mas eu acho que o Santos, até porque Corinthians, Palmeiras, São Paulo vão ter outras preocupações também no início. Palmeiras já é campeão, está tendo o Mundial agora, então eu acho que o Santos tem um pouquinho mais de chance. Também não é muito não, mas para mim estaria no andar de cima. Então nesse eu não colocaria o Santos não. Qual que é a E sua para indicação? como é o último, eu já vou fazer a indicação de outro concorrente ao título paranaense, que é o Coritiba. Porque eu acho que ele também vai
tá voltando, né, a se reestruturar. Então ele também não vai ter facilidades para chegar ao título paranaense, não. Muito bem, Quando é agora, assim, o agora cara tem já que tá decidir, apostando né? no Londrina. ser Santos campeão. e Curitiba. As duas questões que vocês colocaram são extremamente válidas, né? Extremamente válidas. Até porque o Atlético Paranaense, ele ganhou algumas vezes com o Sub-23, né? Sim. Ele ganhou algumas vezes com o Sub-23. O Sub-23 dele às vezes é melhor que os melhores do Curitiba. Então, assim, faz sentido. Faz sentido. Ah, o Mas Campeonato eu acho que o Paranaense é Santos imprevisível. também, você tem razão em relação ao Carille, agora sim, e em relação aos outros clubes, né? Mas o Corinthians teve isso ano passado também. Não tinha o Carille, mas era o único clube que não tinha nada para jogar, né? E tomou uma piaba do Palmeiras lá, e totalmente desnecessário, um jogo jogando em casa é complicado, assim. O Carille faz a diferença realmente. O Carille faz a diferença. Tem uma estrutura de defesa muito forte. Mas eu acho que eu vou ficar nesse caso, por conta da dificuldade do campeonato, com o Santos. Acho que eu vou ficar com o Santos. Ó, quando a gente está falando aqui, nós não estamos contrapondo as pessoas, tá? É o clube mesmo que a gente acha e a gente está aqui, todos nós somos amigos, é uma tremenda brincadeira. Eu não estou a favor do Gui, nem a favor do Marcos, nem contra o Marcos, nem a favor do Gui, tá? É só o clube que a gente acha que vai. Bom, já foram 6, então agora o Marcos indica. Então eu começo falando do Coritiba, pelas mesmas razões que eu já colocaria na prateleira de baixo, né? No andar de baixo eu coloco nesse daí. Beleza. Gui? O duro que o Campeonato Paranaense é um campeonato um pouco previsível, né? O Curitiba tá ruim, o Atlético Paranaense tá meio assim com a cabeça querendo colocar o Sub-23 para focar na Libertadores, né? E óbvio, em outras competições, ainda mais porque tá sem o Nicão, que o Nicão foi pro São Paulo. Sim. Então, Coritiba. O Gui também concorda com o Curitiba. O Curitiba vai para cá. Com a gente aqui o Gui e o Marcos Vinícius. Isso aí Vamos mesmo. continuar. E o nosso tá no topo, tá no topo. Bom, Tá no eles topo. colocaram lá na base da pirâmide. É o favorito dos estaduais. Então, quem tem menos condição de ser campeão, na opinião deles, estadual esse ano, Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos na base da pirâmide. E já começamos o segundo andar, o segundo pavimento, né, com o Coritiba. Coritiba foi o Marcos que escolheu primeiro, o Gui concordou. Agora, Gui, só vez de indicar aí o clube que tem menos condição dentre esses daí agora para ser campeão estadual. Vamos lá, né? Tudo bem que fez algumas contratações, mas a desconfiança aqui ainda é grande, né? Ainda mais porque é um time que está em processo de reformulação de elenco, diga-se de passagem. Mas comparado com os outros times que tem dentro do seu estado e a campanha dos outros times também, a questão de nível de entrosamento, o elenco, essas coisas, eu diria que desses 4 que sobraram aqui, né, nesse campeonato específico, São Paulo. Você colocaria o São Paulo aí nesse pavimento? Exatamente. Marcos Vinícius. O Gui indicou o São Paulo. Eu acho que ele tá mutado. Ah, não, voltou. Eu acredito que talvez o São Paulo pudesse até estar um pouquinho para cima, mas não vejo como sendo impossível estar aí não. Embora eu acredito que o São Paulo tem uma chance boa até de ser campeão, ou bicampeão na verdade, né? Pelos outros times estarem mais preocupados com outros campeonatos. Mas eu acho que cabe aí, cabe. Então, São Paulo vem para cá, para o segundo pavimento da pirâmide. Marcos, sua vez de indicar agora. Pela dificuldade dentro do próprio campeonato estadual, que tem outros times fortes também, eu colocaria o Sport Recife. Sport Recife, que é um campeonato difícil para o campeonato pernambucano, né?
Sempre é um campeonato difícil. Eu sou obrigado a concordar, assim, né? Não sendo clubista, é claro, Santa Cruz, mas o Sport não é uma potência em Pernambuco assim, não. Então eu sou obrigado a concordar. Então vamos lá. O Marcos Vinícius indicou o Sport, o Gui concordou, tá lá no segundo pavimento. Agora é a vez do Gui. Aí é meio complicado. Olha, desculpa aí o pessoal aí, né? Mas, como eu disse, nesse estadual já tem um time que, na minha opinião, ninguém tira a taça dele. Então, desculpa aí os torcedores tricolores cariocas, mas o Fluminense. Fluminense. Marcos Vinícius. Esquece, o carioca é do Flamengo, esquece. Também acredito que o Fluminense possa estar aí, embora pela dinâmica do Campeonato Carioca, o momento em que ele vai chegando à sua fase final, que é a que vale mesmo, a gente já vai estar perto ou já começar da Libertadores, isso pode trazer alguma repercussão. Eu não cheguei a analisar calendário, a gente vai ter coisa importante, que é o ano de Copa do Mundo, e essas convocações para as eliminatórias, isso pode desfalcar alguns times desde agora, né? Então, entre desfalcar em na data de Libertadores não vai ter jogo, mas eventualmente pode coincidir com algum. Eu não vi se vai coincidir não, mas pode coincidir. Mas acho que o Fluminense pode estar aí, sim. Concordância, o Fluminense vem para o segundo pavimento. Agora, sua vez, Marcos. Quem você indica para o segundo pavimento? É o último agora do segundo pavimento. Agora que são elas, hein? Quem que estaria aí? Vai afunilando, né? Por entender que ainda não é efetivamente uma força, embora tenha se mostrado cada vez mais forte, retomando um passado de brilhareco, de glórias, porque foi num período muito específico, né? No início dos anos 90. Eu colocaria o Bragantino aí, o Red Bull Bragantino. Muito bem. Agora você mexeu com os brios do Guilherme, porque o São Paulo ele até concorda. Vamos ver o Bragantino, né? Porque o Gui chega a ponto de quase ele ser mais Bragantino que São Paulo. Tô brincando, ele é mais São Paulo que Bragantino. Mas Gui, e aí? Marcos indicou o Bragantino. Bota a tela aí pra ver se realmente é isso tudo aí que ele tá falando. Eu não colocaria o Bragantino nesse pavimento, não. Eu colocaria no de cima. Eu acho que quem tá meio que assim, sem chance, não diria sem chance, dá pra bater de frente numa final, mas eu acho que não ganha. Até porque tá justamente do lado do time que, na minha opinião, é favorito para ganhar, o Cearense. Então, senhor Ceará, vovozão, eu acho que não tem muita chance, não. Eu acho que Bom, agora os dois, né? Há um entrave aqui de pensamento, sobra para eu, né? Eu tenho que decidir, só para mim, né? Eu que tenho que decidir. Então, pela dificuldade do campeonato, eu vou no Bragantino dessa vez. Pela dificuldade do Campeonato Paulista, porque ele tem 4 times muito fortes contra ele, que ele também é um time muito forte. O Bragantino vai se fortalecer cada vez mais. Talvez fosse campeão em vários estaduais que ele disputasse, talvez ele fosse campeão, né? Mas está no Campeonato Paulista. E aí é um pepino muito grande. Já ganhou uma vez, ele ganhou, na verdade, o Campeonato Paulista, né, assim, na época mais difícil de ganhar, em 1990, com outras forças, né? Era muito, o Luxemburgo era um time muito mais fraco, entre aspas, assim, de menos expressão, não mais fraco, mas de menos expressão do que o Bragantino é hoje. Mas o futebol paulista se fortaleceu demais. Assim como o Claudinho jogava na seleção sendo do Bragantino, o Bragantino também revelou um cara que assim, não só jogou pela seleção, como também é icon no FIFA, né? E depois desse campeonato paulista e da campanha que o Bragantino fez no Brasileiro daquele ano, acabou saindo por La Coruña, que é o Mauro Silva, consequentemente jogou a Copa de 94. É só pela dificuldade mesmo. Aqui não é dizendo que o Bragantino é pior do que os times que vão estar acima. Tá? Não é isso, até porque o Bragantino vai ter que focar um pouquinho na Libertadores também, né? Também, então. Então é um time que, pela dificuldade, só pelos adversários que ele tem,
eu creio que ele se encaixe bem aqui. Entre ele e você falou Ceará, né, Gui? Ceará. Poderia ser um ou outro, não tem problema não, mas eu acho que pela dificuldade... É que assim, cearense pra a mim já é do proporção- Fortaleza, velho. Ficaria com o Bragantino. Marcos que indicou agora, né? Então agora é o Gui. É isso? Sim. Isso. Vai lá, Gui. No topo de cima ali, né? Vamos para o terceiro pavimento. A gente tem no pavimento de baixo. Mantenho. Santos, só um pouquinho, se eu passar aqui. Santos, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Chapecoense, Vasco e Botafogo. Depois, no outro patamar, Coritiba, São Paulo, Sport, Fluminense e Bragantino. Isso, vamos para o terceiro pavimento. Mantenho o que eu falei na última. Ceará? Uhum. Ceará. Indicação do Guilherme Ceará. Marcos Vinícius. O Ceará aí eu acho que está bem colocado nesse patamar. E até porque o cearense deve ficar entre um dos dois, né? Entre o Ceará e Fortaleza. Sim. Então eles têm chances iguais. Então eu concordo com o voto do Guilherme e já voto na sequência colocando Fortaleza. Não, e tem gente que fala... Você põe Fortaleza também, por conta da disputa também entre os dois. Até porque tem gente que Sim. fala, mas o Fortaleza vai estar na Libertadores. Só que acontece que o Fortaleza, mesmo botando time reserva, dá pra bater de frente com o Ceará tranquilo. E aí, Gui, o Marcos colocou o Fortaleza agora. O Fortaleza nesse terceiro pavimento, Ceará? Pode ir? Vai. É aquela coisa, são duas forças, né? Então, Não, assim, o campeonato eu boto divide, no terceiro realmente. pavimento porque ele não é tão favoritaço assim no campeonato dele. Tem time que, pra mim, fica isolado. Né? Sim, sim. Então, Fortaleza aí no terceiro pavimento. Faltam dois para vocês escolherem aí. Tá o Ceará e tá o Fortaleza. Espera aí que eu já perdi quem... O Marcos indicou Fortaleza, né? Foi. Então, agora você, Gui. Deixa eu ver quem ficaria nesse terceiro pavimento. Bom, temos poucos times sobrando, então eu acho que eu colocaria o mais fraco desses aí sobrando no que tem no campeonato deles, até porque eu não tô falando que vai ficar entre esses dois que estão não, tá? Pode ser que a gente tenha uma zebra nesse campeonato gaúcho aí, mas já que a gente só tem dois representantes, o mais fraco que é o Grêmio. Gui indica o Grêmio. Marcos. Eu também estou de acordo com o Grêmio aí. E muita gente tem falado para ficar de olho com... Tudo bem, quase rebaixou no Brasileiro. Só que assim, acontece que o Juventude no Campeonato Gaúcho não é de se jogar fora também. Sim, sim. Tanto é que quase foi parar quase foi longe. Tem uma questão interessante, acho que a gente já comentou aqui, se não me falha a memória. Em relação aqui ao Campeonato Gaúcho, né, o Inter e o Grêmio, se o Grêmio vence o clássico, o Inter ganhou. Se o Grêmio, se o Grêmio tivesse ganho do Inter, óbvio que as coisas mudam, mas assim, vamos pegar só essa variável, mudando essa variável, quem estaria rebaixado era o Inter e não o Grêmio. É uma coisa absurda. É doido isso. O campeonato ficou muito, muito disputado, esse brasileiro lá na parte de baixo. Então agora foi... Eu fui falar que eu perdi. Quem indicou o Grêmio foi o Marcos, né? Fui eu. Foi o Gui. Então agora, Marcos. Mais um momento que agora vai literalmente afunilando e fica difícil. Mas eu colocaria o Bahia. Bahia. Por conta da disputa com o Vitória, que por mais que tenha caído, também é sempre uma disputa lá no estado, né? Sim. É uma disputa no estádio. Tem times do interior que são bons. O Bahia não terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver como é que vem para esse 22. Em razão disso, eu colocaria o Bahia nesse terceiro nível. Muito bom. Gui. Marcos. Também. Bahia. Vai, Bahia? Vai, Bahia. O negócio está ficando apertado aqui agora, hein? Tá certo. Agora, Gui, sua vez. Vamos lá. Bota a imagem de novo, fazendo um favor. Ah, tá. Ainda tem o terceiro de cima para baixo. Eita, nós. Vamos para Agora tá ficando difícil. É. Tá ficando difícil escolher um favorito.
pra ficar ali no topo, né? Acho que é melhor se eu já separar o que ficaria no topo, na minha opinião, pra, né, já deixar ele de Não, fora. esse é suspense pro povo saber. O povo quer saber o último, né? O povo não quer saber quem tá no meio. Tem que segurar aqui. Segurar a audiência, meu. Eu disse que eu vou separar, mas eu não disse que eu vou falar. Ah, entendi. Muito bem. Eu disse que eu vou separar, mas eu vou separar aqui, ó. Dentro da cachola. Exato, mano. Muito bom, muito bom. Enfim. Quem eu acho que vai ser a hegemonia, já vou deixar aqui separado. E como eu disse, não desconfiaria nada, não me surpreenderia nada se esse time que eu vou botar aí não fosse campeão. Inter. Internacional. Eu não ficaria surpreso se nem Grêmio nem Inter ganhasse o Gaúcho, não. Sim. Se desse o porque a Juventude, gente pra tá mim seria de comentando. boa. Não tá, a coisa lá não tá simples, não. Tá feia. E aí, Marcos? Até porque eu particularmente considero o Juventude como uma terceira força e sim, pode ganhar o Campeonato Sim, Gaúcho sim. fácil. Eu acho que o Inter aí está bem colocado, sobretudo se comparado com os outros times que sobraram. Então o Inter fica aí. Né? Muito Por bem. isso que eu... Também concordo. Sua vez, Marcos. Eu colocaria o Corinthians nesse quarto piso, no quarto piso, né? Eu colocaria o Corinthians, porque eu acredito que ele nem é o favorito dentro do que a gente tem hoje no estado, então ele teria essa dificuldade um pouco maior. Eu colocaria o Corinthians nesse quarto patamar. Ok, Guilherme. Concorda? Uhum. Guilherme também concorda com o Corinthians, óbvio. Muito por isso. O campeonato é um campeonato difícil, né? O Campeonato Paulista tem um equilíbrio muito grande, então, até pela proporção, é difícil ganhar. A gente nunca sabe. Como eu estava comentando, tem ano que foi a quarta força. Ano passado, talvez dissesse que o São Paulo fosse ser campeão, que o time do Palmeiras vinha, né, de título da Copa do Brasil, vinha de título da Libertadores, que foi no mesmo ano, né? Foi no começo de 2021, pela temporada 2020. Então, Sim. mas também vinha o cansaço, tinha uma série de coisas. Tá meio Agora, óbvio o time que eu vou botar pra fechar esse pavilhão, na hora né? que precisou, eu estava comentando, o Palmeiras foi lá e enfiou 2 no Corinthians, né? Plena arena, né? O Química Arena. Que eu costumo dizer que quando era original, estava bom. Depois que passou a ser genérico, Meu Deus. começou a comprar. Brincadeira. Mas o time voltou, hein? O Coringão voltou. Quando a torcida voltou para o estádio, as coisas mudaram. Que a Neoquímica Arena o nome foi dado quando não tinha torcida em campo. Quando a torcida voltou, o estádio voltou a ficar forte. Aí o medicamento tava genérico, não tava fazendo efeito. Agora começou a fazer efeito de novo. Os genéricos são fortes. Eu uso muito genérico. Porque é tão bom quanto e mais barato. Foi só uma brincadeira. Marcos colocou Corinthians, o Guilherme concordou. Guilherme agora. Quem você Começou bem. colocaria? Só que aí que tá. Começou bem, mas não tava jogando campeonato nenhum. Tem Libertadores, tem Mundial pra jogar. Fora o jogador que pode parar na seleção. Palmeiras. Tem copinha agora. Não, mas Copinha não é Não, dos profissionais, não. Não é. 4x0 a gente esquece. Agora a gente vai começar a tirar o valor, Gui? Só porque eles ganharam? Porque até então a gente zoava, né? Mas não é profissional. Tá bom. Não é. Não é. Não é. São Paulo tem 3. Tem 3, é bom. Eu fico feliz quando o Corinthians ganha. Aliás, muito feliz. Acho que é um campeonato importante. Marcos Vinícius, Guilherme indicou o Palmeiras. Palmeiras, eu também concordo com o Palmeiras aí. Ó, o celular. Vamos colocar o Palmeiras aqui. Então vamos lá. Tá chegando ao fim, ó. Base da pirâmide. Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos. Segundo pavimento, Curitiba, São Paulo, Sport Recife, Fluminense e Bragantino. Terceiro piso, Ceará, Fortaleza, Grêmio e Bahia.
Ah, olha lá, hein? O quarto pavimento Internacional de Porto Alegre, Corinthians e Palmeiras. Ah, estamos chegando aqui ao ponto crucial do nosso Tá no Topo. Quem será que estará no topo? Quem indicou o Palmeiras foi o Guilherme, né? Eu mesmo. Agora, Marcos Vinícius indica o penúltimo pavimento. Quem está quase no topo. Eu acho que esses 3 que sobraram, eles estejam, cada um no seu estado, muito semelhantes. Mas eu acho que um deles está acima dos outros 2. Então eu vou começar falando, claro, desses 2 que eu acredito que são favoritos dentro do estado, mas que vão ter um pouco mais de dificuldade. E aí eu acredito que um time que vai ter um pouquinho mais de dificuldade é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Filha da mãe, eu ia falar a Embora mesma eu acredito coisa. que seja o favorito. Sim, sim. É que aqui Oi, agora já não tem mais por onde escapar, né? Você vai com ele, Gui? Eu ia falar a mesma coisa com o mesmo argumento, velho. Muito bem. Vocês estão muito afinados, eu acho. Sim. Foi pouca divergência, né? Então, Atlético Mineiro. Mas agora eu acho que vai dar divergência, hein? Meu Deus. Vamos ver. Gui, Flamengo ou Cuiabá no segundo pavimento? No penúltimo pavimento, né? Então, desculpa aí, quem estiver assistindo. Desculpa aí minha grande dupla de treino. Mas eu vou ter que botar seu time no segundo pavimento. Até porque, por mais que eu já tenha falado, o estadual é desse time, mas não é tão hegemônico igual o time que, na minha opinião, está no topo. Até porque é o único time do estado que está na Série A e merece estar no topo por tal, não só por conta disso, mas pela campanha que eu acredito que ele possa fazer no estadual. Então, seu time vai parar no segundo pavimento, que é o Flamengo. Flamengo, indicação do Gui Caires, o Flamengo. Marcos Vinícius. Eu não só concordo com o Flamengo no segundo nível, como com o Cuiabá no primeiro. Ó, que é espetacular isso. Não, Espetacular, mas brincadeira à né? parte, é isso que o Guilherme falou mesmo. E tem uma questão bastante importante, que é o Cuiabá, pelo menos em termos de nomes, se reforçou em relação ao time do ano passado. É um time que já está acostumado, manteve uma base a jogar junto. E querendo ou não, agora já vai para o segundo ano com receita de time de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Tem mais um detalhe. Isso, quando é comparado, como o Guilherme mencionou, com outros times que não possuem torcidas maiores, que poderiam compensar isso de alguma forma, e que não possuem esse investimento e essa experiência, eu acredito que se o Cuiabá jogar para valer o Campeonato Mato-Grossense, mas não tem a menor dúvida que vai ser campeão. Muito bem, muito bem. Exatamente. Gui, Não, e tem mais uma coisa, o Cuiabá realmente precisava ser reforçado da forma como vem se reforçando. Na verdade, acho que até um pouquinho melhor, né? Porque vai jogar Sul-Americano esse ano. então tem mais. São 5 campeonatos, né? Cuiabá vai jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa Verde, Copa Verde, Brasileirão e o estadual. Estadual. São 5 campeonatos. E vai mandar a base para jogar FMF, né? E um campeonato em um ano que o calendário vai terminar, se não me engano, em novembro, né? Por conta da Copa do Mundo. Sim. O calendário termina mais cedo. Então fica o Cuiabá tá no topo. Tá né? no topo. Os invejosos vão dizer que a gente fez isso tudo para colocar o Cuiabá no topo, né? Porque realmente. Não, mas não tinha, é fato. mas tinha como não colocar? Não Fala um tinha. time do Mato Grosso que pode bater de frente com o Cuiabá. Tô brincando, vamos falar sério. Eu não agora. sei. Porque assim, o desnível é muito grande. Por tudo isso que vocês colocaram. Experiência, um está na Série A, o time mais próximo a nível nacional está na Série D, né? Então assim, não tem nenhum time mais de Mato Grosso na Série C, não tem nenhum na Série B, e os outros todos, CA, B. Então assim, o desnível aqui em Mato Grosso é muito grande, mas é um desnível bacana, gente. É um desnível bacana porque é um desnível que não existia até pouco tempo atrás. Nós não tínhamos time na Série B, quer dizer,
tivemos, a década passada foi boa, na verdade. Tivemos 2013, o Luverdense. Né? Luverdense. E ganhou do Corinthians na Copa do Brasil, inclusive. Ganhou do Corinthians, lá em Lucas do Rio Verde. Depois perdeu com o gol do Pato de falta, lá que o Pato nunca mais fez gol de falta na vida, fez um gol lá contra o Não, no Orlando City ele fez recentemente. Ah, então. Mas aqui no Corinthians ele só fez aquele gol lá e, sei lá, contra o Rogério Ceni. No Orlando City ele é batedor de falta. Mas, então o Luverdense jogou um tempo. E o Cuiabá era B e C, né? Porque ficava o Luverdense na Série B e o Cuiabá na Série C. Aí o Cuiabá subiu, o Luverdense caiu, depois o Cuiabá subiu e o Luverdense foi despencando e nem a Série dele disputa mais, por falta de estrutura. Quem está na Série D do Mato Grossense é o quer dizer, dos times do Mato Grosso que estão na Série D do Brasileiro é a União e tem mais algum? Tem. Ou só a União? Nós passamos, agora me falhou a memória, que acho que o Ação tá, né? A Ação foi terceiro lugar, que o Operário foi segundo, a Ação foi terceiro, se eu não me engano, a Ação tá. Eu até falei que semana passada, mas agora são 3 times. Ah, não, a gente falou da Copa do Brasil. Série D eu falei lá no primeiro programa, agora não me recordo. Mas é isso aí, então o Cuiabá realmente, agora, a gente tá falando aqui, né? A responsabilidade pro time do Cuiabá, hein? Que se perder esse campeonato... nunca foi tão díspare assim. Nunca foi tão díspare. Então, eu acredito que, eu diria assim, quase que certeza que o Cuiabá será o campeão. Então, realmente, tá no topo. Vamos fazer uma analogia melhor. O Cuiabá está para o Mato Grossense da mesma forma que o Red Bull Salzburg está para o campeonato austríaco. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos. Briguem pela prata porque o ouro já está em dono. Já está lá, não tem chance. Não tem. E os outros campeonatos sempre tem mais disputa. O que a gente torce é que isso venha a melhorar com o tempo aqui em Mato Grosso, né? Que os outros times comecem a subir. Já pensou se um desses sobe para a Série C? A Série C já é uma série mais parruda, né? Então, assim. A terceira divisão esse ano está interessante. E houve até uma discussão, a gente tratou isso aqui nos primeiros programas, na Série C, de voltar, de passar a ser pontos corridos ou não, mas já tem uma discussão de ter um investimento maior de televisão. Porque o futebol brasileiro tem crescido em termos de clubes, assim, os clubes como o Náutico, CSA, né, lá, o Juventude que você falou, que está hoje na Série A, mas que teve na Série C, o Santa Cruz que cai, sobe, vem e volta, chega na Série A. O Santa Cruz vai fazendo um movimento, né? B, C, A, B, C, D. Depois ele vem, ele sobe de novo. Mas tem muito clube no Brasil. É muito difícil você se manter com campeonatos em que 4 sobem, 4 descem. É muito complicado. Então, beleza, aí, ó, vamos ver. Só para a gente finalizar aqui, passar geral quem está no topo. Na base, Botafogo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos. Segundo pavimento, Coritiba, São Paulo, Sport, Fluminense, Bragantino. Terceiro piso, Ceará, Fortaleza, Grêmio e Bahia. Quarto piso, Inter, Corinthians, Palmeiras. Penúltimo piso, já lá no top 3, Atlético Mineiro e Flamengo. E o time considerado que tem a condição assim, de probabilidade de ser campeão do seu estado, o Cuiabá. Lembra que aqui a gente não está falando qual é o melhor time, né? Ficou claro isso. É o time que mais tem condição de ser campeão estadual. Então a força do campeonato também vai interferir bastante aqui. Muito bem. Então ficamos assim, de meia em meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau.